Graça e paz sobre a tua vida. Devíamos ser mestres, devíamos já ser maduros, pessoas que revelam a plenitude do conhecimento de Cristo, pessoas que já se ofertariam na plenitude da vontade de Deus, na expressão do reino e principalmente que conduzissem outros ao crescimento, ao amadurecimento e à expressão da vontade do Pai. Mas muitas vezes agimos como crianças, como pessoas imaturas. Precisamos crescer, precisamos amadurecer. O autor da carta aos Hebreus fala lá no capítulo 5 e 6 alguns aspectos importantes que a gente precisa entender. Lá no versículo 12 ele diz assim: pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos, ou seja, da vontade de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. No verso 13 e 14 ele fala assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E no versículo 1 e 2 do capítulo 6 ele diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. O que nós precisamos entender? Existem certos aspectos da nossa vida que a gente precisa amadurecer, precisa entender e compreender. Precisamos amadurecer. Precisamos crescer espiritualmente, deixarmos de ser crianças ou como crianças espirituais e nos conduzirmos a um processo de maturidade, de santificação, para a expressão e para revelar Deus ao mundo. Muitas vezes entendemos mal ou não compreendemos a vontade de Deus e nem a obra que Ele realizou em nós, e precisamos entender isso para avançar, para crescermos, para amadurecermos e vivermos a vontade do Pai. Isso é muito importante, isso é fundamental. Por isso, quando a gente pensa assim, o que é uma criança espiritual? Aquela pessoa que não compreende a vontade do Pai, primeira coisa. Segundo, que vive na perspectiva de achar que Deus existe para atender os próprios desejos, para satisfazer as próprias necessidades, que Ele irá dar tudo aquilo que precisa, ou melhor, que deseja, e nem sempre o que precisa. Esse é um aspecto importante. O outro aspecto é a busca de salvar a si mesmo, ou seja, em primeiro lugar eu, depois, se sobrar, se der tempo, os outros. Não entende que, na realidade, a nossa vida é para ser uma oferta em favor. Por isso nós precisamos olhar, observar como temos vivido. O outro aspecto que traduz a nossa imaturidade espiritual é acharmos que temos que fazer algo para agradar a Deus, para ser aceitável por Ele. Cremos na salvação pela fé, por meio da graça de Deus, ou seja, na graça de Deus, que dependemos da graça de Deus para ser salvo. Entendemos isso, compreendemos. Mas achamos que precisamos fazer algo, uma obra, ir aos cultos, prestar um serviço a Deus, para Ele se agradar de nós e não nos punirmos. Esse é o outro aspecto que traduz a nossa imaturidade. Qual é o verdadeiro fundamento de uma vida que é madura ou que está caminhando rumo à maturidade? Não é uma pessoa que vive segundo esses pontos que a gente discutiu, mas sim aquele que entende que, como Cristo, precisa se ofertar em favor das pessoas. De que maneira? Santificando o procedimento, não vivendo segundo os próprios desejos, não na busca da satisfação das necessidades pessoais, mas sim entendendo que a vida deve ser uma oferta em favor do outro para que conheça o Pai. Tendo eu conhecido o Pai, o que eu devo fazer?
negar a mim mesmo, negar os meus desejos, negar a minha vontade e fazer a vontade do Pai, uma oferta. Não vivo para buscar os meus sonhos e objetivos, mas entendo que em tudo que estou fazendo, a prioridade ou o que é fundamental é fazer a vontade do Pai, revelá-lo ao mundo, santificar, glorificar o seu nome, revelar Deus aonde eu estou. E isso não importa o que esteja fazendo, se alcançarei alguma coisa, se terei resultado do esforço e do empenho pessoal. A outra coisa é que tudo que faço devo fazer para o Senhor, não para as pessoas. Não para receber elogio, não para ser agradável às pessoas, não para que alcance favor das pessoas ou mesmo use das pessoas para os meus objetivos pessoais, mas sabendo os talentos, os dons que recebi, eu me oferto para ajudar o outro no seu crescimento, no seu amadurecimento e na expressão daquilo que é a vontade de Deus, que é revelarmos Cristo ao mundo. O outro aspecto é entender que amar como Cristo amou significa sacrifício. Sacrifica ofertar, sacrifica morrer, para que o outro possa crescer e conhecer o Pai. E a consciência plena de um entendimento claro que minha vida sendo um testemunho que glorifica a Deus, que obras que revelam a Ele, não importa o que irá acontecer comigo, não importa se serei sacrificado, se perderei a vida, para que outro possa conhecer o Pai. Porque estou pronto para viver isso, para experimentar como Cristo, mesmo que seja difícil, mesmo que a luta seja grande. Isso que traduz a maturidade espiritual. Isso que traduz o estar ou entrar no descanso de Deus. É saber que está tudo resolvido, que não tem a questão mais de alcançar a eternidade, porque fomos alcançados por ela. Fomos alcançados pela vida de Deus. E que o nosso propósito é revelá-lo ao mundo, manifestar sua justiça, manifestar sua vida. Que a gente possa crescer, que a gente possa amadurecer, compreender a vontade do Pai e revelá-lo ao mundo. Só isso, nada mais. Como Cristo, nos ofertarmos em favor das pessoas para que possam conhecer o Pai. Sabemos que não fazemos isso na nossa individualidade, mas é um compromisso que assumimos pessoalmente com Deus e que revelamos por meio da família, da igreja, do corpo, da Assembleia dos Santos. E que a maneira como vivemos uns com os outros, como relacionamos uns com os outros, é onde é a maneira que nós expressamos as virtudes do Pai ao mundo. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e nos sujeitarmos à vontade de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.